Salmo 91, e o texto vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é o escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calçarás os teus pés, o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É interessante, irmãos, que quando nós começamos esse salmo, assim o Senhor me direcionava a dividir ele em 3 pontos. Primeiro, um amor que não merecíamos, a segurança que temos na casa do Pai, e com ele nós podemos descansar. Mas quando nós olhamos aqui uma promessa tão rica dentro desta palavra, o texto ele já começa dizendo que é aquele que habita. E o significado no dicionário de habitar significa morar, residir, casa, ocupar, ter um endereço fixo. E nós sabemos que, mediante a palavra do Senhor, nós somos o que? Filhos. E como filhos, esse texto ele vem nos trazer o quê? Que nós temos uma morada. Não uma morada como a nossa morada terrena, né? O meu endereço hoje é a Estrada do Pacheco, número tal. Mas como filha do Senhor, como filha de Deus, esse não é o meu endereço, porque o nosso endereço é um endereço celestial. E o texto ele já começa dizendo que aquele que habita, ou seja, aquele que mora, aquele que tem um endereço fixo no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse é um salmos que eu creio assim, que se nós formos perguntar a várias pessoas que não servem o Senhor, eu creio que muita gente conhece. Tem uns que tem ele em cima da estante, tem eles num lugar lá no quarto, tem pendurado num quadro, enfim. Por quê? Porque muitas pessoas que não servem o Senhor, irmãos, conhecem esse salmo. Mas que para o ímpio é apenas um conhecimento, para nós, como filhos, como servos, como herdeiros, é uma promessa que precisa se cumprir todos os dias. Mas todos os dias nós precisamos buscar morar na casa do Senhor. Residir nesse endereço que a palavra do Senhor nos mostra. E aqui nós vamos, assim, se formos falar de casa, vamos falar da nossa casa material. A nossa casa material, eu creio que alguns irmãos aqui nessa noite vieram do trabalho, outros vieram de casa. Mas depois, assim, a nossa casa é um lugar onde nós dormimos, onde nós temos um descanso, onde nós nos alimentamos. A nossa casa material é, assim, um endereço onde nós seremos, assim, procurados, nós seremos visitados. É a nossa casa. Quando se vai, assim, resolver algumas questões assim, pessoais, né, da nossa vida cotidiana. Quando você vai marcar um médico, quando você vai marcar um exame, quando a gente vai abrir um crediário, enfim, tudo que nós vamos fazer, o que nos é pedido? Primeiro é a nossa documentação, mas também nos é pedido o quê? Um comprovante de residência. Porque a nossa residência é uma identificação onde nós podemos ser o quê? Encontrados.
E aí, quando nós olhamos assim, a casa material é a casa que nós vamos ter momentos bons, mas vamos ter momentos ruins. A nossa casa é a casa onde nós vamos assim ter as nossas conquistas, mas também vamos ter perda. É a nossa casa. Só que olhar para esse texto aqui, irmãos, porque assim o Senhor falava comigo, a casa do nosso Pai é a casa onde nós vamos o quê? Descansar. Não é um descanso que o mundo entende, né? Porque o mundo entende que a casa de Deus é o lugar que tem oração, tem louvor, eles encontram paz, embora eles não queiram morar. É um lugar que eles visitam. Quantos, muitas das vezes, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, pessoas que nós já convidamos, às vezes de trabalho, de conhecido, alguma vez já vieram na casa do Senhor, mesmo que não fosse na nossa igreja, irmãos, mas já foram visitar outros lugares. Porque é lugar que eles entram e saem. É lugar onde muitas das vezes eles vão colocar o nome numa mesa de oração, num grupo de oração. Por quê? Porque eles têm uma necessidade. Né? Se estão enfermos, bota meu nome lá na oração. Se a família está passando por um problema, leva lá meu nome, pede a igreja para orar, porque eles sabem que é um lugar de socorro. Mas para nós que conhecemos e temos essa palavra dentro de nós, onde a palavra do Senhor, o Senhor ele nos trata, o nosso Pai ele nos trata como filho, é uma promessa, porque nós sabemos que a casa terrena é temporária, mas tem uma casa eterna, onde nós vamos descansar, não é das dificuldades que passamos, é onde mais nós não vamos mais precisar lembrar do que nós passamos aqui. Olha o segundo louvor, há um lugar, e este lugar já está preparado, é para nós. É para nós que somos a igreja, é para nós que somos os filhos, é para nós que somos os herdeiros de Cristo. E assim o Pai nos chama. O mundo, muitas das vezes, eles não vão entender isso. Eles até reconhecem o poder que tem a palavra do Salmo 91. Mas nós entendemos, irmãos, como uma promessa. Muitos até têm essa palavra como um amuleto. Mas em nós é uma promessa que precisa ser vivida todos os dias. Se nós lemos o versículo do 1 ao 6, aí nós vamos ver o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Olha só que tão grande amor é esse que nos sustenta, irmãos, a ponto de dizer assim, ó, em mim vocês são fortes, sim, independente do que passar. Em mim vocês vão conseguir vencer. Por quê? Porque é o nosso Pai que cuida. Porque na casa do Pai tem amor. Na casa do Pai tem cuidado. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade e o seu escudo é broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia e de noite, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Quantas promessas de segurança e de cuidado o Senhor tem tido com cada um de nós. Com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa vida, porque hoje, irmãos, nós estamos aqui. Então, independente assim do horário que hoje nós levantamos, se saímos para trabalhar ou aqueles que ficaram em casa resolvendo alguma coisa, quantos livramentos o Senhor deu? Livramento que nós muitas das vezes nem vimos, mas o Senhor livrou. Por quê? Porque o cuidado de Deus está sobre nós. Porque a graça e o amor do Pai está sobre nós. E isso nós temos aonde? Na casa dele. Não na casa material, mas na casa espiritual. E aí o Senhor vai olhar para nós e vai demonstrar o seu amor. Ele vai dizer assim, que nele nós temos um refúgio. É um lugar preparado que nós não merecíamos. É a glória. É um lugar que nós, imagine só, eu creio que, assim, eu não sei com os irmãos, mas eu quando eu costumo, assim, sair, ou as poucas vezes que eu viajo, irmãos, tudo que eu quero é chegar e estar na minha casa, sabe? É estar no conchego do meu cantinho. Eu creio que, assim, os irmãos também, né, se sentem, assim, aconchegados, estar em casa, em poder sentir, assim, o prazer de, independente se a casa é grande, se a casa é pequena, se a casa é do jeito que a gente queria que ela fosse, se a casa é própria, se a casa não é,
mas é a nossa casa. É o lugar que nos faz bem, é o lugar onde nós podemos descansar, é o lugar onde a gente sabe que o momento que nós vamos estar ali, por pouco que seja, por maior que seja, é o momento que vai nos fazer bem. Imagine na casa do Pai, onde mais nós não vamos precisar, porque às vezes nós estamos em casa descansando, mas vem na cabeça, amanhã eu tenho que resolver isso, aquilo, aquilo. Mas na casa do Pai não, irmão, já não mais será assim. E estudando essa palavra aqui, o Senhor, assim, eu comecei a imaginar o que diz Isaías, né? 64:4, quando diz que olhos não viu, ouvido não ouviu, nem jamais chegou, aquilo que Deus tem preparado para aquele que nele espera. E o que nós esperamos do Senhor é a nossa morada celestial. Imagine esse momento que nós passamos aqui agora, onde nós louvamos o nome do Senhor. Esse momento aqui que nós passamos aqui, sentindo a presença do Senhor. Eu creio que cada irmão aqui no seu particular, quando faz o seu devocional, poder sentir a presença do Senhor. Irmãos, imagine toda a igreja num só corpo, né? Todos juntos ali, diante do nosso Pai, diante do Senhor Jesus, glorificando a Ele, já não podendo, não precisando mais lembrar de nenhuma dessas coisas do mundo. Nenhuma dessas coisas que ele diz assim, ó, descansa, embora vocês tenham passado. Por quê? Porque aí nós estaremos como uma igreja que venceu e que vence todos os dias. A irmã deu testemunho aqui das enfermidades. O Senhor curou, operou na vida dela. Hoje, se eu perguntar aqui, quantos precisam de milagre? Eu preciso de um milagre. Mas independente daquilo que nós precisamos, sabemos que assim, se tiver processo de enfermidade, Deus pode não curar. Não que ele não possa, porque muitas das vezes o Senhor não vai curar, mas ele não vai deixar de cuidar, porque ele é o nosso Pai. E na casa do Pai tem refúgio. O Senhor, naquele momento assim que as portas estiverem fechadas, muitas das vezes, irmão, nós vamos passar um período com portas fechadas, sim, mas Deus sempre vai usar alguém para estar nos abençoando, porque na casa do Pai tem provisão. Aqueles momentos de batalha espiritual, quem nunca passou por uma batalha espiritual, Deus vai sempre levantar pessoas para estar orando por nós. Ele vai usar um louvor para fortalecer e consolar o nosso coração. Ele vai sempre cuidar de cada um dos seus. E sabe o que é lindo? É saber que existe milhões e milhões de servos do Senhor na face da terra. E o nosso Pai tem cuidado de cada um no individual. É um Pai que conhece os filhos. É um pai que sabe a necessidade dos filhos, mas é um pai também que tem uma casa que diz assim, ó, tem lugar preparado. E aí imaginar, irmãos, que nós vamos para um lugar que nós não merecíamos, mas ele nos adotou e nos escolheu e tem nos todos os dias falado através dos sinais. Está próximo. Igreja, persevera. Por quê? Porque a nossa morada celestial está próxima. Os sinais estão aí. Muitos podem até não acreditar, até quando nós mesmos temos a oportunidade de pregar os irmãos que fazem parte do evangelismo. Eu creio que já deve ter ouvido muitas das vezes isso. Não, Jesus não vai voltar agora, não. Jesus não vai... Mas os sinais estão aí, irmãos. Os sinais estão aí da volta, sim, do Senhor Jesus para buscar uma igreja, para estar junto do Pai, do lugar que o Pai preparou, e esse lugar é para nós. E enquanto estamos aqui, vamos buscar fazer deste endereço a nossa morada permanente. Lembra que o evangelista Cleito pregou da identidade? Estávamos perdidos, mas o Senhor nos resgatou e nos deu uma nova identidade. Filhos, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. João, capítulo 14. João, o Evangelho de João, capítulo 14, vai nos dizer assim o texto: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, pois vou preparar um lugar. E se eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e o levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A nossa identidade, a nossa casa está lá com o Senhor.
O livro de Hebreus também, irmãos, tem um texto, Hebreus capítulo 13, o versículo, Hebreus 13, o versículo 14 e 15, que diz: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E todo dia nós precisamos glorificar o Pai. Glorificar porque ele nos amou quando nós não merecíamos, glorificá-lo pelo cuidado, glorificar pela oportunidade, irmãos, de estarmos na presença dele, glorificar porque ele luta as nossas lutas, sim, glorificar porque ele é a nossa força, glorificar porque ele deu o único filho dele. Olha o que diz João 3,16. Um Deus que amou de uma forma tão grande que deu o único filho. E quantas das vezes nós, como filhos, deixamos às vezes de dar o melhor louvor, um tempo maior para Deus, deixamos de buscar, irmãos. Mas o Senhor nunca nos abandonou. O livro de Isaías, e esse também é um texto muito lindo, Isaías 53, vem de mostrar assim todo o amor de Deus para com os seus filhos. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Tudo isso porque por amor a mim e por amor a ti. Por amor a todos aqueles irmãos que creem no seu nome. Por amor a todos aqueles que aceitam ser o filho de Deus, que renuncia os pecados para ir fazer parte desta família, essa família que vai morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 7, agora do Salmo 91, vai nos dizer assim, do 7 até o 11. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar e em todos os teus caminhos. Então, irmãos, nós vamos ver que, primeiro, nós precisamos morar na casa do Pai. Mas do versículo 7 ao versículo 11, nós também vamos ver a segunda condição. Nós precisamos andar direcionado pelo Senhor. Porque eu entendo aqui que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, é se o caminho for bem sucedido, se o Senhor for na frente. E se o Senhor vai na frente, ele vai nos direcionando acerca de tudo o que precisamos fazer. Não podemos andar segundo a nossa direção, mas segundo a direção do Pai. Porque assim teremos a certeza de conhecer o seu poder, a sua vontade para a nossa vida. E assim seremos bem-sucedidos. A certeza de que andamos pela fé. E o Pai cuidará de tudo. Aí nós vamos olhar assim, o relato de uma parábola, onde nós vamos ver dois filhos, que é Lucas 15, é um texto grande, mas se os irmãos depois quiserem ler, que é Lucas 15, do 11 ao 32. Um filho que ele pede a herança do pai, né? Pai, me dá a minha parte.
ele saiu da casa do pai, ele foi viver a vida dele. Eu creio assim, irmãos, que antes dele sair dali, eu creio que aquele pai instruiu ele. Eu creio que aquele pai deu conselhos a ele, mas ele quis sair. Por quê? Porque ele achava que lá fora ele podia viver a vida dele. Ele achava que lá fora ele podia, assim, seguir seus próprios caminhos. E o texto lá vai dizer, ele saiu. Mas ele chegou numa condição que quando tudo acabou, ele perdeu tudo, ele foi cuidar o quê? De porcos. E quando eu estava lendo esse texto, eu estava vendo que naquela época, cuidar de os porcos era algo assim imundo. Olha só a situação de um filho que tinha tudo dentro da casa do pai e por achar que podia andar sem a direção do pai, a que ponto ele chegou? A ponto de cuidar de porco. E ali, quando ele começou assim, ele caiu em si, viu o que ele estava passando, ele lembrou, na casa de meu pai eu tinha tantas coisas. Quantos hoje, irmãos, assim, literalmente não estão cuidando de porcos, mas estão em sofrimento. Por quê? Porque até conhece a palavra, porque até um dia já esteve na casa do pai, mas querem andar segundo seus próprios pés, segundo seus próprios entendimentos, segundo sua própria direção. Mas quando nós olhamos esse texto aqui, porque é algo assim que o Senhor falava no meu coração, é que o caminho, ele só é bem sucedido, ele só é vencido, irmãos, se for direcionado pelo Senhor. Quantas atitudes nós precisamos tomar e perguntar a Deus, Senhor, é para fazer? Senhor, é para ir? Senhor, não é para ir? Porque esse texto, ele vai falar de um filho que saiu. E assim, louvado seja Deus porque ele se arrependeu e voltou, né, irmão? Mesmo ele, da onde ele estava, ele se arrependeu. E lá vai dizer o quê? O pai fez uma grande festa. Por quê? Porque quando ele se arrepende e volta e reconhece que na casa do pai era o lugar que ele não deveria ter saído, o pai se alegrou. Assim somos nós muitas das vezes, irmão. Quando tomamos atitude, como fazemos aquilo, sem se perguntar para Deus. E aí nós precisamos ter assim esse discernimento. Senhor, é para fazer? Senhor, é para me ir? Senhor, é para comprar? Não é para comprar? Senhor, porque eu estava esses dias lá em casa, quando eu estava lendo essa palavra do filho pródigo, e eu estava conversando algo assim interessante com a minha mãe, de tantas coisas que nós passamos, irmãos, sem perguntar para Deus. E ali as coisas não davam certo, e a gente tentava de um jeito, a gente tentava de outro. E eu estava lembrando, eu falando para ela, mãe, lembra uma vez que eu vivi uma situação onde, é só abrir um parênteses aqui para contar assim um rápido testemunho. Eu tenho uma determinada loja ali no Alcântara e eu tinha um cartão lá daquela loja. Eu estava num ministério, irmãos, onde o Senhor, assim, ele orientou o professor da escola bíblica durante, assim, alguns domingos a nos ensinar sobre a questão do financeiro. E eu, assim, eu achava, assim, uma aula meio desnecessária. Eu até ia, irmãos, eu até participava, mas eu achava, assim, que não tinha nada a ver ficar ali lendo, ouvindo, aprendendo negócio de financeiro. Quando, na verdade, irmãos, Deus já estava vendo lá na frente uma situação que eu ia passar, e através daquele estudo, ele estava me ensinando. Mas eu, com falta de sabedoria, eu achava que aquilo ali não tinha nada a ver. E ali eu ouvia a aula, mas não botava em prática. E quando chegou um dia, eu fiquei desempregada e eu fui até essa loja. Aí cheguei lá, eu pedi eles para somar o débito do meu cartão e quitei o cartão. Né? Eles me passaram o valor, eu quitei o cartão, fui embora, fiquei feliz da vida porque eu já não tinha mais conta para pagar. Irmão, só que quando passou 2 meses, me veio uma fatura. E aí mamãe falou para mim que tinha chegado aquela fatura, eu peguei aquela fatura e fui na loja, porque eu já tinha quitado. E quando eu cheguei lá na loja, a pessoa que me atendeu não jogou no sistema, não colocou todas as prestações, e foram 8 meses, irmão, de dor de cabeça, 8 meses que eu vi meu nome no SPC, 8 meses por quê? Porque Deus estava dentro da casa dele, ensinando, e eu não queria aprender. Até ouvia,
até assistir às aulas, mas não estava colocando em prática. Porque quando o irmão muitas das vezes falava, irmãos, vamos comprar o que é apenas necessário, o que é para o nosso uso, eu chegava lá e só ia gastando, irmão, naquele cartão. E eu confesso que muitas coisas ali eu não precisava, mas eu só ia gastando. Porque eu não dava ouvido à palavra, ou seja, eu não estava dando ouvido ao ensinamento que Deus, porque assim, quando o Senhor ele traz algo para dentro da casa dele, irmãos, para nos ensinar, é porque ele sabe o que nós precisamos aprender. Ele sabe o que eu preciso aprender, ele sabe o que os irmãos precisam aprender. E quando vem uma aula, quando vem uma ministração da palavra, é o Senhor nos ensinando por quê? Porque hoje nós estamos vendo aqui, mas o Senhor já está vendo lá na frente o que vamos passar. Com aquela aula ali, o Senhor já estava vendo lá na frente a dor de cabeça que eu ia passar por causa daquele cartão. E ali eu fiquei 8 meses. Era assim, um ministério que eu tinha até vergonha de ter uma oportunidade. Eu tinha, irmãos, porque eu falava, pastor, o meu nome está no SPC. Está no SPC porque eu me enrolei lá no cartão, está no SPC porque ainda... Teve um dia que eu me lembro, irmãos, que eu levantei, eu orei, passei a mão nos meus documentos, falei assim, vou botar na justiça, porque lá na justiça eu vou conseguir resolver. Irmãos, e o Senhor falava nitidamente no meu coração, não vai. Mas eu não queria ouvir, porque assim, eu queria ver o negócio resolvido, entendeu? E aí eu peguei o meu documento, me arrumei, saí, fui. Foi perda de tempo. Eu passei uma manhã inteira lá naquele lugar, tirei xerox de documento, fui para um lado, fui para o outro e não resolvi nada. Por quê? Porque o Senhor falou que não era para mim sair da minha casa. Mas eu não queria ouvir a voz do Senhor. Ou seja, se eu estivesse andando na direção do Senhor, eu não precisava passar por nada daquilo. Aí, quando chegou um dia, eu já estava assim, eu já tinha tentado várias vezes, nada. Aí eu fui descansar, fui orar, pedir misericórdia a Deus. Senhor, me ajuda, eu preciso limpar meu nome. Senhor, não é bonito isso, eu estou na sua casa, mas meu nome está sujo. Senhor, me ajuda. E Deus teve misericórdia. O Pai ainda teve misericórdia. Embora eu não tivesse ouvido, ele teve misericórdia. E ali o Senhor abençoou, porque quando eu comecei a trabalhar, quando chegou um dia, uma pessoa lá do financeiro ligou para mim, aí falou, eu posso falar com a dona Isabel, é ela. Aí eu expliquei a situação, falei, moço, eu quero pagar. Primeiro porque eu não quero ver meu nome sujo, eu sou uma serva do Senhor. Aí ele somou, olha como é que a mão de Deus é assim, Deus trabalha de uma forma tão linda, irmãos, que durante 8 meses, quando eles me passaram lá o valor, nem entrou os juros dos 8 meses, só entrou aqueles valores que ficou faltando. E ali eu fui, paguei aquele valor, pedi perdão para Deus, porque se eu tivesse ouvido, se eu tivesse prestado atenção naquelas aulas, naquelas instruções que o Senhor estava dando, eu creio que para toda a igreja, mas principalmente para mim, né, irmão? Eu não tinha passado por nada daquilo. Assim como foi um cartão, tantas outras situações, irmãos, às vezes nós passamos porque não queremos ouvir instruções, porque a palavra nos ensina, porque muitas das vezes Deus usa, né, o pastor numa ministração. Deus muitas das vezes, irmãos, vai falar quando nós temos que tomar uma atitude até num louvor. Porque na semana passada eu precisei tomar uma decisão e foi num louvor que o Senhor falou comigo. E ali eu chorei, porque assim, Deus sabe do nosso deitar, Deus sabe do nosso levantar. E como um pai, né, aqueles que são pais aqui nessa noite, vai ver o filho fazendo algo errado e não vai corrigir. Qual o pai que se vê um filho indo para um buraco, não vai lá, não vai segurar, não vai abraçar e não vai dizer, não é por este caminho. Assim é o nosso pai. Porque a vontade dele não é que a gente se perca, não é que a gente ande com os nossos próprios pés, não é que a gente ande com o nosso, porque aí, irmãos, nós vamos estar indo ao lado contrário, nós vamos pecar contra Deus. Mas nós temos um pai que mesmo olhando e vendo que nós somos falhos, irmãos, que nós erramos a todos os dias, todos os instantes, ele tem cuidado e tem nos ensinado dentro da sua palavra. Essa palavra que muitas das vezes vai nos exortar, sim. Essa palavra que muitas das vezes vai doer, vai nos corrigir, sim. Eu creio que quando aquele filho falou assim, pai, me dá a herança, antes de entregar na mão dele, eu creio que o pai sentou, eu creio que o pai conversou.
Eu sei que o pai ali orientou ele que aquela decisão não era a melhor decisão para ele tomar. Mas o pai também deixou ele ir, irmão. Deixou ele ir. E como um pai que ama o filho, quando ele voltou, o pai não falou: ah, pode ir embora, você quis ir embora, então vai embora. Não, o que, que o texto lá diz? Que o pai abraçou, que o pai beijou, mas que o pai também fez uma festa. E assim é na nossa vida. Quanto o Senhor não se alegra, irmãos, em poder ver que nós todos os dias buscamos andar não segundo os nossos entendimentos, não segundo a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então nós sabemos que Lucas, o filho pródigo, vai nos dizer acerca de um filho que reconheceu que precisava do cuidado do pai. Escolheu um caminho, não foi um bom caminho, mas voltou. Mas também vamos abrir um parênteses e vamos ver assim. Eu não sei se de repente no meu entendimento, né, irmão, esteja muito certo, mas vamos ver o segundo filho, porque o segundo filho estava lá trabalhando, aí ele chegou, aí ele olhou de longe, ele viu uma festa, ele foi lá, perguntou ao o empregado do pai, aí ele soube que o irmão tinha voltado. Ele saiu e foi ao encontro do pai, questionar o pai. E aí eu ficava assim, ontem falando com a mamãe, mãe, às vezes eu me pergunto assim, será que o segundo filho também não tinha um pouquinho de um filho pródigo? O pródigo foi o que saiu, rebelde saiu, mas o que ficou questionou, não se alegrou, porque ele falou para o pai, né, ó, esse teu filho, não foi nem o meu irmão, esse teu filho saiu. E ali eu ficava assim, mãe, às vezes eu pergunto, Senhor, será que o segundo filho também não tinha um pouquinho? Era um filho que, embora ele tivesse dentro da casa do pai, mas ele estava ali questionando, ele não aprovou a atitude do pai em receber o irmão. E eu ficava ali falando com ela, às vezes, sei lá, eu vejo, Senhor, será que esse daí também não tinha um pouquinho de filho pródigo? Dois filhos, um saiu, o outro se revoltou porque o irmão voltou. E que eu tiro, irmãos, dentro desse texto, é que, embora a gente esteja dentro da casa do Pai, nós precisamos ter esse cuidado de também não estar cheio de questionamento. Sabe? Coisas que acontecem e a gente, às vezes, querer questionar o Pai, às vezes, querer questionar a liderança. Nós precisamos ter esse cuidado dentro de nós, porque Deus não tem parte com o filho rebelde. E quando nós muitas das vezes questionamos as coisas dentro da casa do Senhor, questionamos às vezes coisas assim do Evangelho, nós estamos questionando a palavra, nós estamos questionando o agir de Deus. Às vezes quando nós questionamos, às vezes a nossa liderança, não é só o pastor, mas quando fazemos parte de algum departamento, aí nós concordamos às vezes com aquele que está na frente do departamento, nós não estamos questionando o nosso irmão. Quando nós às vezes questionamos o louvor, nós não estamos questionando os nossos irmãos, nós estamos questionando a Deus. E aí é um processo bem difícil, por quê? Porque quando nós olhamos assim para a palavra, vejamos o povo de Israel, quando eles saíram lá da terra, começaram a caminhar, andando em direção, né, à terra prometida, ao lugar onde eles iriam descansar, eles começaram a andar o quê? Segundo aquilo que Deus ordenava. Mas de repente no meio deles ali não começou a levantar uns que questionando Moisés, questionando a comida, questionando a água. Aí no meio daqueles questionamentos, irmãos, eles já não conseguiam mais ouvir a voz de Deus. E aí começaram a ouvir suas próprias vozes. E ouvindo suas próprias vozes, muitos morreram no deserto. Ou seja, não entraram na terra prometida, na casa onde Deus tinha preparado para eles. E nós precisamos ter esse cuidado hoje em dia. Pedir ao Senhor, o Senhor nos dá discernimento, o Senhor nos ajuda a ouvir a tua voz, o Senhor nos ajuda a cumprir aquilo que o Senhor tem nos ordenado, o Senhor nos ajuda a ser filhos, filhos obedientes, filhos que agradam a Deus. Para quê? Para que essa promessa aqui, irmão, se cumpra. Porque para o mundo, o Salmo 91 é um amuleto, para nós é uma promessa que precisa ser cumprida todos os dias. Todos os dias. Morar na casa do Pai
e andar sendo direcionado pelo nosso Pai. O livro de Êxodo 33, é interessante, né? Do 12 ao 15, vai dizer quando Moisés chega ali, Êxodo 33, do 12 ao 15, quando Moisés ele vai dizer assim, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Olha só como que Moisés ali ele reconhece que nenhum caminho que Israel fosse, que nenhuma conquista, entre aspas, que Israel tentasse, seria possível se Deus não fosse na frente. Era um povo que precisava, sim, irmão, ser direcionado. É um povo que precisava, sim, ser ajudado e guiado por Deus. Da mesma forma somos nós nos dias de hoje. Então, entender esse 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, é saber que o nosso caminhar vai ter dificuldade sim, vai ter luta sim, nós vamos passar por inúmeros, mas nós vamos conseguir avançar. Por quê? Porque nós seremos direcionados pelo Senhor. Nós seremos, irmãos, assim, nós iremos por um caminho onde o Senhor vai nos mostrar como ir, como estar, mas como vencer. Não segundo aquilo que nós achamos que conhecemos, não segundo aquilo que nós achamos que podemos fazer, mas segundo aquilo que o nosso Pai vai nos mostrar. Aí tem um outro texto aqui, vai dizer, ó, quanto mais conhecemos a Deus, mais perseveramos no teu caminho. Quanto mais conhecemos a Deus, mais temos a nossa identidade de filhos. Quanto mais buscamos a Deus, mais temos certeza da nossa morada. E aí tem um texto também que está lá em Romanos. Capítulo 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Vai dizer assim, a partir do versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E eu creio, irmãos, que está chegando esse dia do Senhor glorificar a sua igreja. Glorificar aqueles que perseveraram, glorificar aqueles que obedeceram, aqueles que tiveram firmes na fé da caminhada. Uma caminhada que eu creio que não tem sido fácil, porque a cada dia que passa, a cada momento que a palavra do Senhor tem se cumprindo, mais e mais dificuldade a igreja, né, vai passando. Mas são dificuldades que o Senhor tem falado na palavra para o quê? Para que em nós haja fé. Fé não daquilo que vemos, mas daquilo que cremos. E nós, como filhos, temos uma promessa, uma morada celestial. Primeiro, nós temos uma identidade que o Senhor nos deu quando Ele nos resgatou. Gênesis tem um texto, Gênesis, que eu estava lendo esses dias, que é Gênesis 2. É interessante que, assim, na criação, tudo o Senhor ordenou, né? Deus liberou uma palavra, haja, 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 haja. Mas no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 6, vai dizer assim, ó, e um vapor, porém, subia da terra e regava toda a terra, e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós conseguimos entender que o amor de Deus é tão grande, irmãos, e no momento de nos formar, ele soprou o próprio fôlego dele para que hoje nós estivéssemos aqui adorando, glorificando o nome dele, sendo abençoado, porque nós somos abençoados. Nós não podemos ter tudo, mas nós temos a graça. Nós temos este amor que nos faz vencer a cada dia. E isso faz de nós sermos privilegiados como filho.
que não existe dinheiro, não existe ouro, não existe prata que possa comprar aquilo que o Senhor nos deu, a salvação em Cristo Jesus. E hoje, irmãos, como filhos, e saber que o fôlego de Deus tem nos sustentado, nos faz a cada dia mais adorar o Senhor. Por enquanto aqui, mas eu creio que chegará um dia que nós estaremos glorificando na glória, na nossa casa celestial. Aí o nosso endereço já não mais será terreno. A nossa identidade não vai ser mais essa identidade que nós temos que apresentar, às vezes, lá no SUS, no trabalho, na compra de um pertence, de um móveis, não. Mas a identidade de uns filhos que foi resgatado com o preço de sangue e que ali nós vamos estar ao lado do Senhor, como nós louvamos no segundo louvor. Lá, irmãos, o lugar onde nós sabemos que, como toda a igreja, né, poder abraçar o Senhor e poder ouvir do Senhor também. Bem-vindo, amado de meu Pai. Bem-vindo, filho meu. Entrai no reino que está preparado. Mas para isso, irmãos, que nós possamos todos os dias fazer da casa do Senhor a nossa morada. Enquanto estamos aqui, para quando chegar o grande dia. Amém? Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, Senhor amado, nessa noite, meu Deus, nós queremos te louvar pelo teu amor, porque nós não merecíamos. Senhor, te louvar pelo teu cuidado, te louvar, ó Deus, porque estávamos perdidos, Senhor, e um dia a tua poderosa mão, o Senhor deste teu único filho, Senhor, por nós. Senhor, mas te pedir também, ó Deus, nos ajuda a permanecer. Senhor, nos ajuda a cada dia sermos filhos melhores. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a andar, Senhor, na sua direção. Pai, nos ajuda, Deus da glória, a ter mais, Senhor, e mais, Senhor, vontade de estar na tua presença. Senhor, nos ajuda, ó Deus da glória, a te dar, ó Deus, o culto de louvor e adoração, não só aqui na igreja, mas aonde estivermos, ó Deus. Pai, que aonde nós estivermos, ó Deus, a tua presença seja conosco. Pai, se aonde nós estivermos, ó Deus, nós possamos estar, Senhor, sempre te buscando. Assim como um filho, Pai, que anseia estar perto do Pai, Senhor, que nós possamos também, Senhor, ter dentro de nós, Senhor, essa vontade também, Senhor, de estar sempre, Senhor, te buscando. Pai, nos ajuda, Pai, naqueles momentos de fraqueza, Senhor, onde, Senhor, muitas das coisas, Senhor, nós precisamos deixar, Senhor, onde muitas das vezes, ó Deus, precisamos tomar, Senhor, atitudes, ó Deus da glória, mas que não seja segundo a nossa carne, mas que sejamos direcionados pelo Senhor. Pai, nos ajuda, Pai, porque sem Ti nada podemos, ó Deus. Mas com o Senhor, Pai, nos ajudando, Senhor, nós podemos vencer dificuldades. Ó Deus, com o Senhor nos ajudando, Pai, nós possamos, ó Deus, vencer, ó Deus, todas aquilo, Senhor, que vem contra nossas vidas, Senhor. Nos ajuda também, Senhor, a estar sempre dentro da Tua casa. Senhor, nos ajuda, meu Deus, dentro da Tua casa, sermos filhos obedientes na Tua obra, Senhor amado. Senhor, nos ajuda naquilo que nós não conseguimos fazer, Pai, mas o Senhor nos ajuda, Pai amado. Segura, Senhor, firme nas nossas mãos, ó Deus, e nos, Senhor, fortalece a cada dia, Pai. Assim eu oro a Ti, Senhor, junto com a Tua igreja, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.